Começamos o programa de hoje trazendo para você um retrato chocante da violência contra a mulher no Brasil. No final de semana para cá, alguns casos ganharam repercussão nacional, chocaram o país. Os feminicídios acontecem todo dia. Alguns deles são tentados, outros são consumados. Mas a escalada da violência, da crueldade contra as mulheres tem chocado o Brasil. Põe a cartela para a gente, para você entender do que nós estamos falando. É um retrospecto rápido que vem desse final de semana. Por exemplo, no último sábado, dia 19, este homem que foi preso, ele atropelou esta mulher e a arrastou por mais de 1 quilômetro no asfalto em São Paulo. Esse feminicídio tentado deixou a vítima com as 2 pernas amputadas. Uma crueldade sem tamanho. No mesmo sábado, também, no dia 29 de novembro, um homem... Aí tá tudo sábado. Tem uma correção aí para a gente fazer. Um homem foi preso por matar a esposa e os 4 filhos dentro de uma casa a qual ele ateou fogo. Isso foi lá em Recife. Você vê aí, inclusive, a imagem da residência que foi incendiada por esse criminoso. E também a gente viu, na sequência, um homem que usou 2 pistolas, 2 armas de fogo, uma em cada mão, para atirar de forma simultânea contra a ex-companheira em São Paulo. Esse caso foi na segunda-feira agora, tem uma correção aqui, não foi no sábado, dia 29, foi na segunda-feira agora, dia 1º de dezembro. A mulher tomou 6 tiros. Esse é o nível de violência contra a mulher que a gente está vendo desde o final de semana no Brasil. E, repito, são 3 casos chocantes que ganham repercussão nacional, mas os feminicídios tentados e consumados ocorrem todos os dias, todas as horas, pelo Brasil afora. E, infelizmente, este é o nível de crueldade que nós chegamos. Esse nível de crueldade que foi repercutido no dia de hoje, inclusive citando esses 3 casos, pelo presidente Lula, durante participação em um evento do governo federal. Vamos ver o que ele disse. O que está acontecendo na cabeça desse animal, que é tido como a espécie animal mais inteligente do planeta Terra, para tanta violência? Se você casar e você não estiver bem com a sua mulher, você se separe dela, mas nunca levante a mão para bater na sua mulher. Nunca levante. E eu fui criado assim. Meus 5 irmãos homens foram criados assim. Tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Nós temos pena para isso? Se o cara tiver dinheiro, como aquele madrandão que ficou dando 60 socos na cara da mulher do elevador, se ele tiver dinheiro, ele fica 2 anos preso e vai para a rua bater em outra mulher. Chama a atenção que a plateia, majoritariamente de homens. Majoritariamente de homens. Kátia D'Ângeles. Pois é, a gente está falando desses 3 casos, mas não faz muito tempo teve esse absurdo do elevador e muitos outros casos. E o presidente Lula pediu licença, era um evento da Petrobras, era um evento que, a priori, vamos dizer assim, não tinha muito a ver com essa questão. Mas aí ele citou que assistiu ao Fantástico, que a esposa, né, Janja, pediu que ele se envolvesse, e isso é muito importante, porque quando a gente tem uma liderança política que se envolve dessa forma, a gente já viu que, ao contrário, também é muito prejudicial, né? Que se envolve, não deixa de ser positivo. Agora, me chamou a atenção essa pergunta
né, do presidente Lula, o que se passa na cabeça desse animal. E, Ananias, eu lamento muito dizer que a perspectiva não é de melhora. Porque, infelizmente, as novas gerações, entre os jovens, né, a ideia dos direitos das mulheres, do feminismo, a ideia de que o crescimento profissional, social da mulher atrapalha, interfere na vida do homem, prevalece. As gerações, mas a geração Z, principalmente, ela tem uma noção perigosa, na minha análise, dessa questão. Então, quanto mais se falar, né, ele falou aí da criação que a mãe dele deu a ele, né? Quanto mais se falar sobre esse aspecto, ainda vai ser pouco para colocar, dirimir aí essa situação. Tem pesquisas que mostram como há o abismo entre as meninas da geração Z, né, e os meninos, os homens, os jovens da geração Z nesse aspecto. A diferença é muito grande. A Kátia traz para a gente esse ponto, que é uma análise geracional. Tem a questão que o machismo é muito enraizado em certas pessoas. A nossa sociedade, a gente não pode fugir disso, é machista, e a gente precisa enfrentar isso. O governo, com o seu líder principal, o presidente Lula, traz essa preocupação. E isso exige ações de governo, ações efetivas, ações que vão desde a estruturação de uma rede de proteção e de defesa da mulher até os exemplos, as falas, a pontuar sempre, trazer sempre o debate à tona para que a gente enfrente essa situação que traz também uma questão cultural no meio. E em relação a esse enfrentamento via Estado, esse enfrentamento via poder público, eu já coloco logo aqui o Mariano na nossa conversa, já está ao vivo com a gente, direto de Brasília. Boa noite, Mariano. Uma das prefeitas do estado do Piauí, de uma das mais importantes cidades, a prefeita Jove Oliveira, que está em Brasília, repercutiu essa situação também com o Mariano e trouxe para a gente a ação de governo, a ação estatal para o enfrentamento da situação. Conta para a gente, Mariano. É isso, boa noite, Ananias, as colegas do estúdio, o José, todo mundo que nos acompanha direto de Brasília, exatamente, Ananias. Prefeita Jove, Piripiri, está aqui em Brasília, falou com a gente sobre esses casos de feminicídio que está acontecendo, que tem ocorrido lamentavelmente no Brasil, no país todo, e ela veio atrás de recursos, de oportunidades para combater esse tipo de violência. E a gente gravou com ela, tem uma novidade, faz essa crítica, essa situação que as mulheres enfrentam em todo o país, mas tem uma novidade aí para a cidade de Piripiri, uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de violências. É um momento trágico para nós mulheres, onde a violência tem se tornado uma epidemia nesse país. Eu fico aqui impressionado com o nível de barbaridade que as mulheres estão vivendo, os abusadores, os torturadores, quem está cometendo feminicídio, eles, antes de matar, eles querem trucidar as mulheres. Sabe, além do assassinato, do feminicídio, vem antes toda a tortura, casos aí que chocaram a todo o Brasil, e nós estamos aqui levando uma notícia excelente, que é o Centro de Referência da Mulher Brasileira, nas capitais, é a Casa da Mulher Brasileira, e conseguimos para Piripiri. Então, para a região norte, na verdade só tem uma lá em São Raimundo Nonato. Piripiri vai ser o segundo município que vai ter o Centro de Referência da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, que tem aqui em Teresina, que tem nas capitais, no interior ela passa a ter essa denominação, e Piripiri agora passa a ter uma também. Cíntia Lages. A gente precisa falar de bem antes, né? Casa da Mulher Brasileira é um acolhimento, claro, para as cidades representa muito, mas eu acho que o problema do feminicídio é que ele não é tratado antes, como uma questão social. Daí a importância de uma liderança como o presidente Lula falar sobre esse assunto, pedir uma punição, porque o que ele fez aí? Ele, no meu entendimento, ele cobrou um aumento de pena para casos de feminicídio, que já há um aumento
a própria lei do feminicídio, ela provocou esse aumento, mas o presidente lança a ideia aí, quando ele pergunta, existe pena para isso? E eu quero também fazer aqui um paralelo a uma frase do presidente americano Donald Trump, que chamou de animal também aquele homem que atirou nos seguranças lá de Washington, naquele episódio em que 2 desses oficiais morreram. E ele os chamou de animal. Me chamou a atenção agora que o Lula tem usado a mesma expressão para falar dos agressores de mulheres. Quando alguém como Lula fala sobre isso no Nordeste, que é exatamente o centro do machismo no Brasil, a gente tem uma herança, infelizmente, extremamente machista, pautada por uma cultura que prevalece o poder dos homens. O IBGE hoje, mais uma vez, trouxe dados mostrando que homens brancos ganham muito mais do que mulheres, ganham muito mais do que homens pretos, mas homens brancos, no Piauí, por exemplo, ganham muito mais, e essa também é uma motivação que acaba justificando essa violência. Dito isso, eu quero dizer que eu acho o seguinte, que quando o Lula fala, ele chama atenção para um público que não costuma se preocupar com feminicídio, que são os homens. O eleitorado do presidente Lula foi chamado a atenção através dessa fala dele. Isso é um ponto muito positivo. O outro é que saiu hoje também o Mapa Nacional da Violência de Gênero. O Brasil já teve 718 casos de feminicídio somente no primeiro semestre de 2025. Aqui no Piauí foram 27 casos. E eu chamo a atenção que, embora eu tenha visto aí um ou outro comemorando, porque há uma redução em relação ao ano anterior, quer dizer que a gente não fechou ainda o ano de 2025 e que o Piauí teve, no ano passado, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Então, qualquer resultado desse ano não dá para comemorar, gente. Pelo amor de Deus, não existe comemorar ter menos feminicídio em relação ao ano passado, que já tinha havido 30% a mais. Eu acho que a gente precisa de políticas muito mais eficazes e precisa de educação. Isso tem que começar nas escolas, tem que começar na base, na família. A gente tem que ter uma educação muito mais voltada para isso do que pensar em acolher as mulheres. Eu não estou aqui diminuindo as ações que possam haver existir, não. Eu estou dizendo que essas ações, elas são ações reparadoras. Elas não são ações para evitar o feminicídio. Mas cada caso é um caso. Sim, mas a gente está falando de cultura. É uma cultura de homens que são feminicidas. Infelizmente, o Brasil tem essa cultura. Só para completar, e o Lula estava falando em Pernambuco, isso que a Cíntia falou realmente, e a terra do que Renan, né? E é uma das regiões metropolitanas, é uma das regiões metropolitanas campeãs, Recife, de violência contra a mulher. Colocando o dedo na ferida, né? Colocando, de fato, o dedo na ferida. Osmano. A fala do presidente Lula tem tudo a ver, e é por aí a opção que ele faz em chamar atenção para isso e cobrar e exigir do próprio governo que haja um combate e um processo de educação, sobretudo a partir da educação, é importante. É importante e choca, eu imagino, o quanto aquele público masculino ali presente no ambiente plenamente econômico, que não estava com a cabeça voltada para essas coisas, nunca esteve, o quanto se choca quando o presidente da República, ao usar a palavra, envereda por um assunto como esse, que é realmente chocante, preocupante. O caso, por exemplo, que eu trouxe de São Paulo, da capital São Paulo, onde já ocorreram 53 homicídios na capital este ano até outubro, sem contar o mês de outubro, de novembro e dezembro, que ainda serão contabilizados, já é o maior quantitativo de feminicídio desde 2018. Então, isso é um crescente numa capital, da capital mais desenvolvida do país, naquela que é o centro econômico e que chama a atenção porque isso vem numa esteira de violência que leva, por exemplo, a polícia paulista, em cada 10 assassinatos ocorridos em São Paulo este ano,
4 foram cometidos por policiais militares ou civis. Então, a própria polícia, que deveria proteger, é quem está também matando.